Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia a todos. Hoje, dia abençoado, domingo, dia 14 de julho de 2024. Quero compartilhar com vocês aqui esta mensagem no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, versículo 8. Quero pedir a vocês, se você se sentir abençoado por esta palavra, que você também possa compartilhar com pelo menos umas 3 pessoas, na sua família, grupo de família, para que elas também possam estar sendo abençoadas. Meu nome é Pastor Alexandre. Isaías, capítulo 55, versículo 7, versículo 8, diz assim: Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Muito bem, meu querido. Esta passagem ela fala sobre a diferença do pensamento do homem, do caminho do homem para o caminho de Deus. Há muitas pessoas, elas adotam estilos de vida, elas adotam filosofias de vida, pensamentos de vida que são totalmente diferentes daquilo que Deus preparou, que Deus sonhou, do que Deus pensou para nós. Muitas vezes tomamos atitudes, e essas atitudes elas não somente desagradam, entristecem o coração do Senhor, mas ela nos leva para longe de Deus. Justamente pelo fato de que, como o Senhor disse aqui na palavra dele, que o pensamento de Deus é um e o nosso pensamento é outro. Lá no livro de Amós, ele já dizia: poderão andar 2 juntos se não tiverem de comum acordo? Não. Então, quando nós não estamos de acordo com a palavra de Deus, quando os nossos pensamentos não estão de acordo com o pensamento do Senhor, isso quer dizer que Deus, ele anda afastado de nós e nós afastados de Deus. Eu ouvi um pregador uma certa feita pregando e eu concordo com ele. Ele disse que ele nunca viu Deus querendo se afastar do homem, mas ele sempre vê o homem querendo se afastar de Deus. Eu costumo dizer que o que nos afasta de Deus não são os grandes pecados. O que nos afasta de Deus não são aquelas coisas horrendas, terríveis que possamos fazer. Até porque, até nós chegarmos a essa coisa horrenda, essa coisa horrível, esse pecado horrível, é porque na verdade nós já vínhamos praticando pecados pequenos, as pequenas raposinhas, como diz a nossa grande irmã Nilzete. Que saudade da irmã Nilzete. Foi morar longe, nos deixou aqui, mas morremos de saudade da irmã Nilzete. Eu aprendi muito com ela. E ela sempre dizia: as pequenas raposinhas. Meus queridos, e nesse dia a dia da nossa vida, nesse andar, sabe, nessa coisa frenética que nós temos, e que nós paramos e dizemos assim: olha, não tenho tempo para Deus. Ah, pastor, eu estou tão ocupado. Pastor, eu tenho que estudar, pastor, eu tenho que trabalhar, pastor, eu tenho que cuidar de marido, de esposa, de filho, e não tenho tempo para Deus. Ô, meu querido, eu confesso para você que eu também andei um tempo na minha vida assim, dizendo: não tenho tempo. Por que eu não tenho tempo? Porque eu priorizava outras coisas e não priorizava Deus. Aí quando eu priorizava tudo, que fazia tudo, aí quando eu ia ver, às 24 horas do dia já tinha terminado, eu não tinha tempo para Deus. Quando eu entendi que o meu primeiro tem que ser do Senhor, o meu primeiro tem que pertencer a Deus, aí eu passei a ter tempo para Deus. É porque o nosso tempo não dá, é muito curto aqui, para a gente falar de outras coisas, trazer analogias, porque aqui é apenas uma reflexão, aqui é apenas uma meditação diária que nós fazemos na palavra do Senhor. E quando nós não temos tempo para Deus, aquelas raposinhas entram, começa a minar o nosso pensamento, começa a trabalhar na nossa mente, ao ponto que daqui a pouco aí Deus vai dizer: olha, o pensamento que eu tenho sobre vocês é totalmente diferente do pensamento que vocês têm. O meu caminho é um caminho muito diferente do caminho que vocês têm.
Quando nós chegamos a esse ponto, meu querido, é porque nós estamos já totalmente afastados da presença de Deus. E você sabe o que é pior? É que quando o homem e a mulher estão afastados da presença do Senhor, ela não se dá conta, ele não se dá conta. Ele acha que está tudo bem. Não, pastor, olha, pastor, estou bem, pastor, o senhor não sabe, olha, eu estou com Deus. Irmãos, eu tenho anos de ministério. Eu não sou pastor de ontem, eu não fui consagrado semana passada, não. Não é semana passada, não. Então, ao longo desse tempo que toda misericórdia do Senhor que eu tenho, foram tantas historinhas da carochinha que eu ouvi que a pessoa, não, pastor, estou bem, o senhor não sabe, pastor, o senhor não sabe. O senhor não sabe. Só, meu querido, que o meu alerta para você hoje é que possamos estar como Sansão. Sansão achava que estava bem. Sansão, né, quando os homens chegaram ali para prendê-lo, ele achava que o Espírito de Deus ele estava nele. Quando ele tentou, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor já havia se retirado de Sansão, e Sansão não percebeu. Muitas vezes o Espírito de Deus já saiu da nossa vida, ó, um tempão. A gente não percebe. Não percebe porque o nosso pensamento, a nossa mente, já está totalmente contrária à mente do Senhor. Eu, essa semana estava falando sobre o Coliseu, eu sempre medito muito sobre isso. Lá no início do cristianismo, a estratégia de Satanás era jogar os crentes no Coliseu. Hoje, no século XXI, no ano de 2024, esse vídeo vai para o YouTube, não sei o ano que vai sair, daqui a 30 anos você pode estar me ouvindo hoje, né, a mensagem de hoje. Hoje, do dia 14 de julho de 2024, você pode estar me ouvindo, mas eu vou te dizer, você que está aí no futuro, você que está aqui no presente, para te dizer que hoje o diabo não joga mais os crentes no Coliseu. Hoje o diabo trabalha na mente das pessoas. Hoje o diabo trabalha na sua mente para tirar você da presença do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz, né, que o caminho, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, e nunca vai ser. Porque o pensamento de Deus é santidade. O pensamento de Deus é bonança. O pensamento de Deus é prosperidade. O pensamento de Deus é batismo no Espírito Santo. O pensamento de Deus é pregar a palavra, é converter as pessoas. Nós estamos preocupados, irmãos, com outras coisas. É que eu falei aqui no início dessa meditação. Falta tempo para Deus. Se falta tempo para Deus, é porque estamos priorizando outras coisas. Deixa eu falar para você, Pai amado, Pai querido, está esse amigo, esse amigo, Pai. Estamos tuas mãos, ó Pai. Senhor Deus, que o pensamento dela, Senhor, dele, ó Pai, passa a ser o teu pensamento. Pai, eu abençoo, Senhor Deus querido, Pai eterno, cada irmão, cada irmã agora, Senhor, cada família, Senhor, com a bênção da saúde, da prosperidade, da santidade, da harmonia, Pai. Ó Deus, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meu querido, quero convidar você para estar conosco domingo, na rua Djalma Dutra, número 160, próximo ao Largo das Sete Portas. Eu, pastor Alexandre, e todos os irmãos da igreja Crescendo em Família Cristã, aguardamos por você. Vem estar conosco, rua Djalma Dutra, número 160, próximo ao Largo das Sete Portas, na bela cidade de Salvador, Bahia. Aguardamos por você às 18 horas, a paz do Senhor.